Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém ou não é amém? Firmes e fortes? Uns dois, três, né? Amém? Louvado seja Deus. Se coloca em pé, por favor. Abre comigo a sua Bíblia. Sabemos que Salmo não tem capítulo, né? Mas se Salmo existisse capítulo, seria o capítulo mais longo, ou maior capítulo que nós iremos ler hoje. Alguém sabe qual que é? Isso, 151. Brincadeira que Salmo só tem até 150, né? Salmo 119, por favor, abra sua Bíblia comigo. Salmo 119. Quero ler com vocês o versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho, que nós agradecemos a tua presença aqui neste local. É em nome do teu Filho que nós pedimos a direção desta palavra para falar aos nossos corações. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Leve cativa agora a nossa mente, somente a tua palavra, Deus. Nós precisamos um pouco mais da tua voz. Soar em nossos corações, Espírito Santo, a tua palavra é o que nós queremos. Porque a tua palavra tem um poder, Espírito Santo, de acalmar toda tempestade dentro de nós. Toda preocupação que possa existir em nós, a tua palavra, Deus, ela tem o poder de acalmar. Esse local, o Espírito Santo, foi preparado para receber a sua pessoa. E nós te pedimos, sinta-se à vontade como Senhor e não como convidado. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Endireita os nossos caminhos através da tua palavra, Deus. Ministra mais uma vez ao meu coração, ao coração da tua igreja, a tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. É em nome do teu Filho, Deus, que eu te agradeço pela essa oportunidade. Amém. Podem se assentar, por favor? O salmista, ele escreve esse texto bem interessante. O salmista, ele pede para Deus desvenda os meus olhos. Só que este pedido do salmista tem um porquê. O porquê que o salmista, no Salmo 119, versículo 18, está pedindo para que Deus desvendasse os seus olhos. E o salmista, ele vai continuar falando assim: para que eu contemple, para que eu veja as tuas maravilhas. Esse versículo aqui eu irei usar como base na ministração, só que eu não irei parar nesse versículo. Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre visão. Não somente essa visão física que nós estamos tendo, a oportunidade de tê-la, mas uma visão espiritual. Eu sei que muitos aqui, talvez, assim como eu, chegou aqui talvez preocupado, pensando na segunda-feira. Só que a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí vai indo o pão nosso de cada dia. Para cada dia Deus tem algo para nós. O salmista está falando assim: olha, existem maravilhas. Existem maravilhas, se for desvendado os nossos olhos, conseguiremos o quê? Enxergar. Então eu quero ministrar nessa noite sobre visão. Não uma visão física, mas uma visão espiritual. Porque muitas das vezes nós achamos que fé
é caminhar no escuro. E não é caminhar no escuro. Nós caminhamos com convicção daquilo que Deus colocou no nosso coração. Escuro é para quem está olhando você caminhar. Não sabe para onde vai. Mas assim é o Espírito Santo, assim como o vento, nós não sabemos para onde irá, assim é o Espírito Santo nos conduz, para onde Ele quiser. Então fé não é você caminhar no escuro. Fé é você ter convicção. Mas eu não vejo, pastor, sim, você não vê, mas a palavra de Deus fala assim, que é um firme fundamento. Então é muito importante nós pedimos para Deus, assim como o salmista pediu, desvenda os meus olhos para que eu consiga enxergar as tuas maravilhas. E eu pergunto para você, assim como para mim também, para onde nós estamos olhando no campo espiritual? Qual é a tua visão? Porque a visão espiritual, ela irá trazer para as nossas vidas oportunidades. Só que estas oportunidades que irá chegar, nós esperamos que chegue no dia de sol, num dia bonito, não. Quando você tem uma visão, uma convicção daquilo que Deus tem para você, essa visão irá te trazer o quê? Oportunidade. Mas como? A palavra de Deus fala assim, que existia um homem chamado Davi. E Davi chega no lugar para entregar comida, está acontecendo o quê? Uma guerra. A guerra estava travada. Do lado o exército de Israel e do outro os filisteus. E eles estavam preparados para a guerra. Só que não estava preparado para o combate individual. Israel estava em posição de guerra, e os filisteus também. Só que no momento que o gigante falava, viu, vamos um contra um, Israel tremia. Só que chegou um rapaz naquela época, que a visão dele era diferente. Ele conseguiu enxergar algo que ninguém estava enxergando. Então, no momento que você pede para Deus desvendar os teus olhos, para que você consiga contemplar, você irá enxergar oportunidade, e essas oportunidades, algumas delas, vêm nos dias de aflição, nos dias de dificuldade. O exército de Israel estava com medo do gigante, mas Davi chegou, escutou que o rei Saul iria abençoar financeiramente a vida, iria dar a filha como esposa, e a sua casa não iria pagar imposto daquele homem que iria lutar. Davi falou assim, espera aí, como é que é o negócio? Ao invés de recuar, o que Davi fez? Davi avançou. A visão que nós estamos tendo hoje no mundo espiritual, ela pode nos fazer literalmente o quê? Avançar ou recuar. Davi ali, ele viu uma oportunidade. As visões que Deus nos dá, sempre irá nos trazer uma oportunidade. Davi, o que ele fez? Ele avançou. Ele olhou e falou assim, não vai ficar desse jeito. Eu vou para cima. Então, para onde nós estamos olhando? Qual o campo de visão espiritual que nós estamos tendo? Ministerialmente falando, na vida profissional, a visão de Deus que está sobre nós sempre nos fará o que? Avançar. Existe um versículo que fala assim, que Deus tem planos ao nosso respeito, mas é planos de paz. E muitos deles não irão se cumprir. Por quê? É plano. Eu tenho uma vontade que minha filha seja isso, mas aí quem vai decidir é ela. É minha vontade. Deus tem vontade que nós sejamos mais que vencedores. Só que a visão, literalmente, é fundamental para nós avançar ou recuar.
E Davi, ele avança. Ele avança porque ele entende que ali o mundo espiritual era o momento dele. E Davi avança, vence aquele gigante. O que estava fazendo aquele pessoal temer encorajou Davi. O pessoal estava ouvindo o que o gigante estava falando. Davi tinha uma convicção dentro de si, uma certeza dentro de si, que aquele homem não estava falando contra eles, mas sim contra Deus. Isso fez Davi o quê? Avançar. Davi não olhou e falou assim, estão mexendo com o exército de Israel. Não. Davi olhou e falou assim, está mexendo com Deus de Israel. Ele falou, não vai ficar barato isso. Então a visão literalmente irá nos fazer o quê? Avançar. Moisés um dia chamou 12 homens, 12 chefes. É como se fosse hoje uma liderança, 12 pastores. E falou assim, olha, vocês irão espiar uma terra, a terra que Deus prometeu para nós. E eles ficaram lá um tempo, esses 12 homens voltaram. E o engraçado é que os 12 enxergaram a mesma coisa. Tem gigante, tem isso, tem aquilo. Falaram das coisas boas. Só que 10 trouxeram o quê? Uma mensagem negativa. E o povo abraçou a mensagem negativa. Mas 2 foi diferente. 2 falou assim, não. Nós iremos para cima. Iremos devorar esses homens como devoramos pães. Porque foi Deus que prometeu visão. Muitos de nós já esquecemos daquilo que Deus prometeu para nós. Entramos no automático, viemos na igreja na sexta, domingo, na segunda, e esquecemos muitas das vezes daquilo que Deus prometeu. E essa noite é uma oportunidade enorme para que você puxe na sua memória aquilo que Deus te prometeu e começa a visualizar. O que você enxerga? Deixa eu te falar algo aqui muito importante. Os teus pés só irá pisar aonde os teus olhos alcançar. A visão chega primeiro do que os pés. Deus uma vez chamou Josué e falou assim, Josué, dali, ali é seu. Primeiro Deus mostra a dimensão e depois Deus fala assim, onde você pisar é teu. Então nós precisamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. 10 homens voltaram com uma notícia ruim, mas 2 voltaram o quê? Pessoal, vamos para cima, Deus nos concedeu. É visão. Só que nada aconteceu, porque os 10 já tinham falado uma palavra de derrota. E a congregação literalmente ouviu os 10, não ouviu Josué e Caleb. Então a visão em nossa vida é muito importante. Aquilo que nós temos no nosso coração, que Deus nos prometeu, existem promessas que ainda não se cumpriram na minha vida. Mas de vez ou outra eu falo assim, Deus, e aí? E é muito importante isso. Josué um dia estava distribuindo as terras. E Caleb chegou e falou assim, não, esta terra aqui não, essa terra é minha. Deus falou com Moisés, que ele estava lembrando o quê? Josué, falou, não Josué, Deus me prometeu. E nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus nos prometeu. Então nós precisamos, hora ou outra, lembrar sempre daquilo que Deus nos falou. Qual foi a promessa que Deus te deu? A palavra de Deus fala assim que o rei da Síria cercou aonde Eliseu estava. E o moço de Eliseu, ali o rapaz que trabalhava com Eliseu, acordou pela manhã e viu a cidade o que? Cercada. E vendo aquela cidade cercada, o moço desesperou, chamou Eliseu e falou assim, Eliseu, a cidade está cercada. Eliseu fala assim, calma, vem aqui. Faz uma oração e fala assim, Deus, abre os olhos dele. E Deus abriu a visão. E esse moço enxergou o quê? Carros, cavaleiros,
Aí ele deu, maior aquele que está conosco do que aquele que está com ele. Muitas das vezes nós enxergamos o quê? Só dificuldade, mas precisamos pedir para Deus, o que? Deus, abre minha visão. Porque nós precisamos compreender quem está conosco. Porque a partir do momento que nós compreendemos quem está conosco, nós não paramos no meio do caminho. A visão precisa nos trazer, nós precisamos ter um entendimento do quê? De quem está conosco. A partir do momento que nós entendemos quem está conosco, nós fazemos igual Neemias. O inimigo chegou e falou assim, Neemias, vamos conversar. Neemias falou assim, não, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Visão. A visão não deixa você parar no meio do caminho, no seu ministério. Quantas pessoas que têm começado bem e não terminam bem? Não conseguem enxergar aquilo que Deus tem. Neemias não, Neemias falou assim, não, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não vou descer daqui, não posso parar. Porque se nós for parar pelaquilo que a caminhada nos traz, iremos parar a todo momento. Mas Neemias falou assim, não, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então a visão sempre irá te mostrar quem está contigo, a visão sempre irá fazer você chegar até o final também, do teu propósito. Paulo fala assim, na noite que Jesus foi traído, o que ele fez? Tendo dado graça, partiu o pão. Pensa comigo, Jesus teve uma noite que ele foi traído. E na noite que Jesus foi traído, o que ele fez? Parou? Desistiu? Numa noite difícil, num dia difícil, não define a sua caminhada. Se você estiver focado na visão daquilo que Deus te deu. Na noite que Jesus foi traído, tendo dado graça, quer dizer, eu fui traído, mas eu continuo o meu ministério. Por quê? Tenho visão. Jesus não parou porque foi traído. Jesus continuou. O que ele fez? Continuou. Por quê? A visão sempre nos mostrará aquilo que Deus tem para nós. A visão nos mostra quem está conosco. A visão mostra aonde iremos chegar. Neemias e Jesus. E geralmente o que nós temos um lado negativo, eu não sei você, talvez só eu mesmo. O lado negativo geralmente é muito forte. Alguns aqui talvez estão muito preocupados com o amanhã. E o amanhã está gritando, muitas das vezes, para você o quê? Não vai dar certo. Aquele boleto você não consegue, não vai conseguir. Eu sei que ninguém está devendo boleto aqui, mas vamos lá. Eu sei que você não vai conseguir pagar. E começa. E o futuro, muitas das vezes traz medo. Nós começamos o quê? A imaginar aquilo que não. E ontem eu percebi que o medo cura. O medo, ele cura. Ontem eu estava no finalzinho da tarde, foi aniversário da minha, hoje o aniversário da minha filha, e tinha uns bexiga que tinha se estourado, finalzinho da noite. E tinha uma irmã que está aqui hoje conosco. No final do culto, se vocês perceberem, vocês vão saber de quem eu estou falando. Ela estava puxando uma perna. Verdade, ela estava puxando uma perna. Passou o dia puxando a perna. Aí estourou umas bexigas e estava à noite e tinha um sapinho. E aí, de longe, o pessoal falou assim, mas o que ele está pegando? Eu estava pegando bexiga que tinha estourado. Eu estava pegando. Aí alguém falou assim, ele está pegando o sapo. Alguém lançou medo, está pegando o sapo. Eu estava pegando a bexiga.
Aí, no momento que eu ouvi que alguém falou que eu estava pegando um sapo, eu falei, agora vai colocar medo em todo mundo. Peguei as bexigas e caminhei. A irmã que estava puxando a perna sarou na hora. Verdade. 3. Quando eu vi 3 mulheres, tudo dentro da cozinha, correram. E uma me ameaçou com uma panela. Tinha uma mesa, pegou a panela e falou, se você chegar perto de mim, eu taco em você. Eu falei, não, mas estou com bexiga. Curou a dor da perna na hora. É brincadeira, mas literalmente o medo daquilo que nós enxergamos mexe conosco. Só que nós precisamos o quê? Estar focado naquilo que Deus nos concedeu como visão. O que Deus te concedeu como visão dentro da sua casa? Nós esquecemos desse detalhe. A visão não irá deixar você parar com o seu ministério. Na noite que Jesus foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Ministerialmente falando, algumas vezes dá vontade de parar sim. Talvez dá vontade de parar de pregar, talvez dá vontade de parar de cantar, dá vontade muitas das vezes de parar de servir. Talvez dá vontade, talvez você já teve essa vontade. Alguns homens na Bíblia também já teve essa vontade. Jeremias falou assim, eu nunca mais irei falar de ti. Estava magoado com Deus. Então, em alguns momentos, nós queremos parar. Mas a visão sempre irá nos fazer o quê? Prosseguir. Para finalizar, aconteceu algo muito importante. Mateus capítulo 17 vai nos falar da transfiguração. Se vocês quiserem abrir. Mateus capítulo 17. Eu acho que vai ser projetado aqui. Mateus capítulo 17. Do versículo 1 até o versículo 8, você vai ler, vai entender que teve algo que nós chamamos como transfiguração. O que seria isso? Jesus subiu ao monte com Tiago, João, Pedro, e o rosto de Jesus começou a resplandecer como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O versículo 3 fala assim, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ao versículo 4, então, disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se queres farei 3 tendas, será uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aconteceu algo aqui sobrenatural, o rosto de Jesus começou a resplandecer, as suas vestes começaram a resplandecer. Estava lá Pedro, como sempre, Pedro, Tiago e João. Aí Pedro fala para Jesus assim, mestre, se o senhor quiser, eu posso fazer 3 tendas. Eu faço uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Essa passagem é muito importante porque assim, os profetas, em alguns momentos, falaram de Jesus, mas não conheceram Jesus. E tudo, a palavra de Deus, se cumpre em Jesus. Moisés também falou, mas não conheceu Jesus. Aqui está o cumprimento do quê? Da lei, traga por Moisés e dos profetas, com Elias. Só que algo muito interessante aqui acontece o seguinte, Moisés e Elias existiram muitos anos atrás. E naquela época não tinha uma fotografia, não tinha algo parecido para que Pedro olhasse
para Elias e para Moisés. Fala assim, que legal, é Elias e Moisés. Mas a palavra de Deus fala assim que Pedro se posicionou e falou assim, mestre, quer que eu faça uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias? Eu entendo aqui, sabe aquele momento que nós brincamos ou falamos assim, olha, quando você chegar no céu, leva um caderninho que você tira essa dúvida com Deus. Aqui nos mostra que ao olhar em Cristo, fixar os nossos olhos em Cristo, todas as nossas dúvidas são tiradas. Não irá precisar de você chegar no céu e começar a perguntar algo para Deus. Não, olhar em Cristo, tudo vai ser revelado em Cristo. Então, se a nossa visão estiver em Cristo, o que aconteceu com Pedro, reconhecendo quem? Moisés e Elias, também acontece conosco. Talvez você não entendeu esse pedaço, mas eu quero dizer para você, como vai ser seu dia amanhã? Como que será a sua semana amanhã? A partir de hoje, na verdade. Como que será a sua semana a partir de hoje? Alguns não sabem, mas se você olhar para Cristo, você entender e olhar para Cristo, você vai entender que a sua semana pode até ser uma semana de luta, mas será uma semana de vitória, porque Cristo está contigo. Então, por que nós se preocupamos? Porque nós estamos em Cristo. Se preocupar, sim, é do ser humano, até um certo ponto. Mas não faltar a fé em Cristo. Então, Pedro, no momento que ele olha para Jesus, ele reconhece quem? Elias e Moisés. Ele tem o quê? Olha, a revelação. Pedro não sabia quem que era, mas a partir daquele momento ele soube que era Elias e era Moisés. Então a nossa semana, o nosso dia de amanhã, pode até vir algumas provações, mas no momento que essas provações chegar, você irá lembrar dessa mensagem e terá a visão que você está em Cristo Jesus, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E pode ter gigante naquilo que Deus te prometeu. O dia pode ser difícil. Mas se você tiver com olhar em Cristo, você vai entender o quê? Esse dia está difícil, ele é uma oportunidade. Porque a vida não é fácil. Eu nunca vi em um nascimento de uma criança bexiga. Alguém com bexiga, alguém com som, alegria. Não. Já no nascimento, se não chorar, o tapa vai cantar para você chorar. Já nascemos sob pressão. E você pegar um carro bom aí, em uma estrada boa, num dia de sol, qualquer um dirige. Agora eu quero ver numa estrada ruim, cheia de buraco, o carro não é tão bom. E à noite, não é para qualquer um. Então, no momento que essas dificuldades aparecer, lembra de Davi. No momento que você olhar e enxergar tudo sem saída, lembra de quem? Lembra de Eliseu. Fala, não, peraí. Porque foi falado aqui hoje que ele é de ontem, de hoje e eternamente. Deus não muda. Então precisamos focar nossa visão em Cristo. Que em Cristo todas as nossas dúvidas e necessidades são sanadas. Ele tem para nós. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós louvamos a Ti pela essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Agradecemos a Ti, meu Deus, porque o Senhor sempre trará direção, Pai. Assim como o salmista um dia te pediu, nós também te pedimos. Desvenda, Pai, os nossos olhos para que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas. Nos faça enxergar, Deus, aquilo que o Senhor tem. E nos prepara, Deus, para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Deus. Que os nossos olhos espirituais, Deus, esteja em Ti, Pai. E não na dificuldade.
Que a nossa fé, Deus, seja uma fé inabalável em Ti, Pai. Porque se o gigante está de pé, nós acreditamos que o Senhor tem o poder de derrubar este gigante. Nos faça triunfar, Deus, em meio às tempestades. Porque no dia da dificuldade, Deus, no dia da aflição, é o Teu nome que nós clamamos. Abra a nossa visão, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é meu pedido, o pedido da Tua igreja. Nós te adoramos, Pai. Amém e amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, queridos, iremos ofertar. Você que irá ofertar, dê um sinal com a sua mão. Sua oração que traz um coração. Ensina-nos a musicar para um ambiente de glória. Ensina-nos a oferta, faz a porta aberta, permanecer. Gera em nós a renda, e de forma plena a chave nos faz viver. Se você quiser sentir a vontade, lá atrás tem uma maquininha. Ou se não, aí atrás das cadeiras tem um QR Code que você consegue ofertar. Segura a sua semente, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, pela essa oportunidade de nós poder trazer aqui na Tua casa, Deus, o fruto do nosso trabalho. Porque é o Senhor que tem nos dado força para que possamos, Pai, honrar com os nossos compromissos. Abre porta de emprego, Deus, se alguém estiver precisando. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Teu reino, tua vontade, alegria, paz, justiça e verdade. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Queridos, amanhã nós temos oração, né? Intercessão aqui na igreja. Quarta temos aí a tarde da bênção. Sexta temos culto na parte da noite. No sábado, dia 17, irá acontecer o projeto Florescer, 60 mais. 17/5, né? Que começa 8h30 da manhã. Será na Chácara Recanto da Paz. E mais informação, pode conversar com a pastora Maria Antônia, a pastora Andréia. E precisa confirmar a presença até o dia 14/5. É um projeto bem interessante. Então, assim, vale a pena talvez você que conhece uma pessoa que passou de 60, talvez você convidar. É um projeto muito interessante que nós precisamos literalmente a cada dia continuar abraçando, tá bom? Então esses são os avisos. Vamos colocar em pé, por favor? Vamos encerrar. Vamos orar? Pai, leva-nos em paz para nossas casas, debaixo da Tua segurança. E nós estamos saindo daqui, Deus, acreditando em Ti. Que esta semana, Deus, na vida da Tua igreja será uma semana sobrenatural. Acreditamos, Deus, que o gigante pode cair por terra. Acreditamos, Deus, que o milagre, Deus, que o Senhor tem para nós pode chegar essa semana ainda. Pai, nós acreditamos que contratos podem ser assinados ainda essa semana. Nós acreditamos também, Pai, que o Senhor pode assinar a aposentadoria de pessoas aqui ainda essa semana, Deus. Nós acreditamos, Pai, que pessoas podem ser curadas até o final deste culto. O Senhor é o Deus que trabalha para o Teu povo, Deus. E nós te louvamos. Que a
tua paz, que a tua comunhão e que o Espírito Santo sempre esteja conosco. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um.